instituições acadêmicas têm vários exemplos de academia tóxica, um ambiente tóxico, um ambiente que não é saudável para os estudantes, ficam doentes, ficam com problemas de saúde mental e tudo isso. Oi, gente! Eu posso começar agora. Tudo bem? Esse assunto de acesso coletivo no ensino superior e justiça difícil. Essa é uma palavra, uma frase que a Anaí Guedes de Mello e Helena Fez introduziu a linguagem brasileira. Ainda não tem tradução a inglês ou outras línguas, mas eu acho que é muito bom a opção para falar sobre deficiência, som daquela história que está ligada à palavra deficiência ou discapacidade ou assim. Aqui eu tenho uma fotografia da minha família. A quinta pessoa aqui é a minha filha. E ela tem uma camisa que se chama Universidade de Toronto, porque ela começou na Universidade de Toronto em setembro de 2021. E todo o resto da família está visitando ela. E estamos em frente do prédio onde ela mora, um prédio cheio de estudantes. E por que eu estou compartilhando essa foto? É porque ela está numa faculdade de engenheiro, ela está estudando ciências de engenharia. E é um programa que tem muitos problemas sistêmicos que causam problemas com os estudantes. 2019, eu não devo rir porque é uma coisa muito triste, mas 5 estudantes das ciências de engenheiro se suicidou. E a resposta da universidade dessa tragédia é para fazer as janelas deste prédio mais forte e dar tipo de rede quando se uma pessoa consegue sair de uma janela ou tem uma rede para não sei a palavra, mas para segurar as pessoas. Então, a universidade conseguiu ter uma goal de bare survival, sobrevivência, mas só sobrevivência. E também eles tentam de introduzir coisas de saúde mental individualizada aos estudantes, mas ninguém pensou como é um problema sistêmico desse programa que está causando os estudantes ficar doentes. E eles não estão fazendo mudança sistêmica para mudar isso. Isso é um grande problema. Esse problema sistêmico que eu estou falando, uma palavra para descrever se chama hiperprodutividade. E aqui na Nishida, naquela capítulo de Occupying Disability, se chama Neoliberal Academia and a Critique from Disability Studies. Ela fala sobre hiperprodutividade. Alguns contos dela, frases da capítulo. Hiperprodutividade é uma expectativa e desejo dentro da academia sobre o neoliberalismo. E a frase bem popular em inglês, não sei se traduz até português, mas é publique ou pereça.
A terceira frase é: o status móvel das tecnologias cria ambientes como se não houvesse restrições no tempo de trabalho, com a expectativa de que os acadêmicos sejam responsabilizados por estarem de plantão por e-mail 24 horas por dia e 7 dias por semana. E a quarta frase que Pamela destacou do trabalho é: a internalização da hiperprodutividade tem o seu custo, e às vezes custos que são debilitantes. E como podemos combater o impacto incapacitante da vida acadêmica? E as ideias que pessoas estão falando agora, relacionamentos de cuidados. Por exemplo, mentoria, apoio mútuo, gentileza, pedagogia, porque a pedagogia deve ser uma relação de cuidado, né? Se não é um problema, é um grande problema. E justiça difícil. Cuidar um dos outros. Ninguém é deixado para trás, ao mesmo tempo em que exige mudanças sistemáticas. E acesso coletivo. Interseccionalidade, liderança dos mais afetados, política anticapitalista, solidariedade entre movimentos, reconhecendo a totalidade, sustentabilidade, compromisso com a solidariedade entre deficientes físicos, não só deficientes físicos, né? De todo tipo de deficiência. Interdependência, acesso coletivo, libertação coletiva. Acesso coletivo é um dos princípios da justiça difícil. É um processo improvisacional, como já todo mundo fez hoje por causa da chuva. Todo mundo conseguimos de fazer uma improvisação para ainda ter essa fala, né? Esse mesmo é um exemplo de acesso coletivo. Não é perfeito, porque não conseguimos capítulos, por exemplo, mas dá o melhor possível para conseguir. Só um ponto, Pamela estava falando que não conseguimos legendas, né? Porque seriam importantes para pessoas que não ouvem, né? Que normalmente no Zoom a gente conseguiria uma legenda automática, mas como o programa da Pamela é em português, as legendas seriam em inglês, as legendas seriam todas em inglês. Que então, né, nesse caso a gente não está usando. É isso, eu acho que tem esse ponto da improvisação, ela é muito importante. Não está tudo pronto nunca, né? As nossas estruturas, elas não estarão perfeitas para receber as pessoas com deficiência. Esses ajustes no cotidiano, eles precisam ser feitos a todo momento, né? E a partir dessas demandas. Eu quero falar outra coisa sobre acesso coletivo, que é essa desafia codificação, porque não é lista de regras, regras são estáticas, mas acesso coletivo sempre muda. Um grupo de pessoas precisa uma coisa, uma coleção de coisas. Outro grupo precisa alguma coisa diferente, ou o mesmo grupo, dia diferente, precisa coisas diferentes, né? E no momento tem conflitos de acesso. Às vezes as coisas que causam acesso a algumas pessoas causa falta de acesso para outras pessoas. Isso é um conflito muito comum e precisamos ter compromissos para fazer o melhor que é possível, que for possível. Outra coisa, conceito importante, é fadiga de acesso, né? A noção de Annika Conrad, na dissertação de doutorado dela,
Isso é quando a pessoa sempre precisa ter o trabalho de acesso. E usualmente é a pessoa com deficiência que está fazendo esse trabalho sempre. Mesmo que o trabalho de acesso ajuda todo mundo, né? Se eu preciso entender alguma pessoa como meu amigo Deva, quem tem dificuldades de falar e precisa ajuda de interpretar as palavras dela. É não só ela que precisa acesso. É eu, se eu quero entender ela, eu preciso acesso também. Mas é ela, usualmente, que precisa pedir para acesso e bater e combater e luta para acesso. Esse processo, a coisa fatiga até algumas vezes as pessoas não pedem mais, porque tanto trabalho fica cansada, que fica apática e não quero fazer. Descobrir se está fazendo justiça à deficiência, você saberá que está fazendo isso porque as pessoas vão chegar tarde, alguém vai vomitar, alguém vai ter um ataque de pânico e nada vai acontecer na hora, porque a rampa do prédio, supostamente acessível, está quebrada. Você não atingirá os seus benchmarks a tempo ou nunca. Não seremos gratos por ser incluídos. Vamos querer definir a agenda. E a aparência da nossa liderança pode incluir longas licenças de doença ou outras coisas malucas. Ficar maluco em público ou precisar esvaziar uma bolsa de ostomia e usar Vicodin no trabalho. Está lento. São as pessoas que são até as pessoas com deficiência mais voltadas para a justiça social que olham para essas situações ou ficam assustadas. Parece o que muitas pessoas com deficiência foram ensinadas a pensar como fracasso. Então, esse extrato, ele nos coloca um pouco frente a essa demanda por abraçar situações que normalmente nós estamos acostumados a evitar, né? A querer que elas não façam parte do script acadêmico, a dizer que nessas condições é melhor que você nem venha à universidade. Então, o desafio, né, da justiça da deficiência é que essas situações indesejáveis, né, que nos assustam e nos perturbam profundamente, porque nos colocam em contato direto com as vicissitudes da experiência humana, como construir espaços para acolhê-las. É isso. Eu vou introduzir esse conceito do o arte de fracasso por Jack Halberstam. Foi aplicado à justiça difícil na dissertação de doutorado de Kimberly Day, da Universidade de Illinois, Chicago. E ela está dizendo, e Jack Halberstam está dizendo que não é uma má coisa de conseguir as normas de uma sociedade. Se as normas são faltas, é melhor não conseguir essas normas. E o processo de fracasso, como disse Pipsna Samarasinha, é um processo de criação. É um processo necessário de criação, de um ativismo, de uma mudança. E eu acho que tem, quando existe relações de cuidado para toda a gente mudar juntos para fazer o que se precisa, as mudanças que são necessitadas. É uma boa coisa, mas é, em inglês, messy e difícil. E vai ter momentos de fracasso. E agora, eu quero que vocês pensem nisso. Como você pode aplicar essas ideias
nas suas situações na universidade. Se você é professor, se você é estudante, ou a pessoa que trabalha na universidade, eu vou fazer discussões pequenas dentro do Zoom, 6 até 8 pessoas em cada grupo, e quero que vocês falem sobre suas experiências e exemplos dessas várias concepções de conflito de acesso, de acesso coletivo, fracasso de acesso, fadiga de acesso. Todo mundo de volta. Mas foi bem na medida da mesma discussão. Ótimo, eu quero ouvir o que as pessoas falam. Então, eu detectei assim, pelo menos 4 pontos que eu acho que sintetizam bem a conversa que a gente teve. O primeiro ponto é que, para fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema que envolve injustiça com pessoas com deficiência, é preciso parceria. Eu citei o exemplo lá do Núcleo de Acessibilidade, que eu coordeno, que a gente faz uma série de coisas pelas pessoas, mas a demanda aumenta cada vez mais. Então, quanto mais a gente faz, a quantidade de alunos é maior. Então, a gente nunca consegue, sozinhos, fazer tudo o que é preciso, do ponto de vista material mesmo. E aí, a gente decidiu, não, nós temos que buscar parcerias. E a gente percebeu que a questão, para a gente conseguir resolver outras coisas, a gente tem que estar em todas as frentes, conversando com várias pessoas, e aí a gente consegue avançar. O segundo ponto que eu percebi é que muitas pessoas elas cometem injustiça contra as pessoas com deficiência, às vezes por acharem que certos recursos que a gente precisa para realmente desenvolver o nosso aprendizado da melhor maneira possível, que esses recursos são injustos. Uma colega lá mencionou que ela tinha a necessidade de usar um aparelho para conseguir ouvir melhor o professor, e a turma, a princípio, achava que ela estava usando algum artifício para gravar as aulas e se dar bem na matéria, tipo assim, colar. Então, a injustiça, às vezes, é cometida. E depois que ela conversou com a turma, com o professor, eles perceberam qual era a realidade e começaram a apoiá-la. E o aprendizado dela foi muito mais facilitado. Um outro ponto que a gente conversou também é que, muitas vezes, a pessoa com deficiência, ela sofre uma injustiça de dizerem, ou acham que ela é mais capaz do que o que ela realmente é, ou acham que ela é incapaz. E aí, nesse processo entre capacidade e incapacidade, as pessoas não te ajudam. Se você é incapaz, então ninguém quer ficar. Se você, entre aspas, é incapaz, se acham que você é incapaz, as pessoas não querem fazer trabalhos com você porque acham que você vai dar um desempenho aquém. Foi até a Malta que falou isso. E aí você tem, por causa disso, que se sobressair muito mais, se esmerar muito mais nos trabalhos para demonstrar que você é uma pessoa produtiva. Eu passei por isso também muito na minha vida escolar. E, por fim, a última questão que foi relatada é sobre as pessoas pensarem que sabem o que as pessoas com deficiência precisam, sem realmente consultá-las. Que muitas vezes pessoas, eu acho que a pessoa com deficiência precisa desse recurso. E aí compra um determinado produto caríssimo, mas que na realidade não é útil. Aí torna-se um elefante branco. Quem melhor sabe o que as pessoas com deficiência precisam são as pessoas com deficiência. E é por isso que aqui no Brasil existe um lema que ele é um marco da luta das pessoas com deficiência
por justiça social, que é nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso sintetiza tudo que os colegas falaram. Terminamos compartilhando as experiências que nós vimos na nossa atuação no espaço público na universidade e pensando assim, né, possibilidades de como determinadas coisas determinados problemas poderiam ser resolvidos, tá? Uma de nossas colegas, ela estava falando sobre a experiência dela no espaço público, nos meios de transporte, na cidade do Recife, em Pernambuco. Houve um momento aqui, do final dos anos 90 até os anos 2000, em que foram implementados aquele sistema de elevador nos ônibus, nos coletivos, tá? Mas aí, tanto o motorista quanto o cobrador, eles não tinham, digamos assim, o treinamento adequado para manusear aquele sistema de elevador. É um sistema que, quando chega algum cadeirante, o elevador baixa e o cadeirante consegue, né, levar a sua cadeira de rodas até o elevador e ele entra no coletivo. Então, o que a colega pensou, refletiu com a gente, é uma coisa tão básica, não é? Você ter um treinamento adequado para manusear o equipamento. E você vê ali o fracasso, né, do acesso, um tipo de fracasso do acesso, não é? Você já está ali, como você apresentou, não é? Você já está ali ansioso quando você sai, porque você sabe a hostilidade do espaço público para com, né, acessibilidade. Então, de repente, você se vê no ônibus, querendo pegar um ônibus, e o ônibus tem um recurso para que você usufrua do transporte, mas você não consegue usufruir. Por quê? Porque o elevador não é operado por alguém que saiba operar o equipamento. Tá? Discutimos também ali um pouco da cultura organizacional, das organizações, né? Que parece que ela vai treinando a gente para perder a sensibilidade, né? Para lidar com a diferença de modo mais amplo. E aí foi interessante agora quando o Jean falou, né? Essa questão, né, de você parece que vai perdendo a sensibilidade para lidar com a diferença. Tinha uma menina que precisava de um aparelho auditivo para captar melhor as aulas e os colegas estavam desconfiados, com raiva porque sentiam como se ela tivesse querendo um tipo de direito que deixava ela, né, em vantagem em relação a eles, o que não era verdade, né? Então, a gente chegou à conclusão de que a cultura organizacional, ela realmente precisa ser melhor, digamos assim, precisa de instrumentos para se atualizar, né? Porque ela vai levando a um certo tipo de insensibilidade, né? Você falou sobre a questão da sua filha engenheira, né? E a gente lembrou também da nossa vida como estudantes e ficamos lembrando, né? Como essa cultura da gestão pública ou privada pautada no neoliberalismo, ela vai deixando a gente insensível, né? E eu acredito que foi isso que eu consegui sistematizar. Se os outros colegas do grupo tiverem ali mais alguma coisa, a gente não ficou pensando soluções, sabe, Pamela? Não assim, para além do que você já propôs, a pedagogia do cuidado, a justiça para a deficiência, o acesso coletivo. Então, a gente, né, não pensou soluções para além disso, tá? Eu acho que tem um pouco desse entender o nível da individualização do problema, né? E da própria trazer como um problema que precisa de uma solução, né? Então, esse aluno com deficiência traz demandas e aí ele precisa de uma solução para as demandas que ele traz, e aí está resolvido, e aí ele está contemplado, e aí ele está satisfeito, né? Entendendo sempre que essas demandas, elas são ocasionais, mas, na verdade, elas são permanentes, né? E aí, essa dimensão da fadiga, às vezes, ela vai se transformando em ira, né? Em revolta, em um senso de injustiça, que a pessoa vai acumulando ao longo da sua vida e é muito pouco compreendida, né? Porque ela vai ser, de alguma maneira, percebida pelos outros só nesses momentos, né? Então, quando a gente fala, enquanto professores, da situação de um aluno, o aluno demandava, né, um equipamento especial e foi mal entendido. Mas e quando é um colega, né? Quando é um outro colega professor que tem uma demanda específica, né?
e que a gente tem dificuldade de se colocar no lugar dele, né? De entender o que significa estar nesse espaço como professor a partir desse registro do fracasso, né? E eu queria só retomar um pouco uma situação que eu vivi quando eu estava gestante do Manuel. Eu não sei se vocês todos estavam aqui na UFAL, provavelmente Rafa não estava, os estudantes com certeza não, mas os colegas mais antigos devem lembrar que eu conduzia algumas atividades como coordenadora do pós deitada, porque eu precisava estar em repouso, mas não era uma situação de risco para o meu bebê, né? Não, eu podia ir à universidade, mas eu não podia conduzir as reuniões dessa maneira, em pé, né? Como as pessoas, ou sentada, ou, né, de uma maneira apresentável. E os comentários que as pessoas faziam eram: nossa, não, Nádia, né? Você precisa estar na sua casa. Ir para a universidade nessas condições é humilhante, né? Como que você se sujeita a isso, né? Você não está em condições. Mas eu estou em condições, gente. Eu só não estou em condições de ficar em pé. Eu não posso ficar deitada. E é isso, como a Pamela estava dizendo mais cedo, né? A gente tem um apego às regras que é tão irracional que a gente muitas vezes não se pergunta, bom, realmente, dar as condições, né, responder às demandas de uma pessoa com deficiência que precisa de um tratamento muito diferente, que se coloca em uma situação de muita desigualdade, né, em relação aos colegas. Bom, isso não é possível, porque isso quebra as regras. Então, as regras vêm em primeiro plano. Agora, a exclusão das pessoas com deficiência, ela nunca é pensada como um problema que é nosso também, né? Nós deixamos de ter o rendimento, né, e a própria atuação privilegiada desse professor, desse sujeito que está fazendo essa demanda. Então, porque tem vários outros professores querendo ocupar esse lugar, né? Ele que não conseguiu, ele que fracassou, ele, né? Azar, o dele. Então, essa dimensão de a gente conseguir entender que esse não é um problema individual, e de que a construção do acesso, ela não é responsabilidade de um, de outro, e que aí falhou, bom, então quem falhou é que responde pelo seu erro. Né? O passo para a gente pensar em solidariedade é ficar com o problema, né? Já que eu não posso resolver o problema, então não é minha para que não recaia sobre minha responsabilidade, então eu me eximo dela. Eu digo que ela é né? Ela é dessa entidade e na prática, né? Não é um técnico, não é um gestor sozinho, é todos, né? Essa compreensão de que a acessibilidade é uma questão que todos nós precisamos nos engajar ativamente no cotidiano. Nós somos, né, as estruturas são as pessoas, nós somos as rampas, nós somos os elevadores, nós somos todas essas coisas. E acho, eu sinto muita dificuldade de trazer isso, né? Porque também é muito difícil para quem é pessoa com deficiência trazer, né, e está dentro da universidade, trazer essas questões, porque as pessoas estão sempre tentando escapar desse lugar, né? Parece que eu estou querendo um privilégio para mim. Elas não estão, né? Elas simplesmente querem estar na universidade e fazer parte dela. E, às vezes, para que isso seja possível, é preciso se invisibilizar. Então, esse forçar a visibilidade, né, escutar esses gritos, né, é muito importante. É isso. Outras pessoas que são mais afetadas por essa situação são as pessoas com identidades interseccional, pessoas com deficiência, pessoas negras e coisas assim, pessoas indígenas. E quando essas pessoas precisam sair do programa, se sobrevive, mas sai do programa por causa do fracasso, por exemplo, eles sentem que é um fracasso pessoal, mas não é um fracasso pessoal, é um fracasso da sistemática, né? Mas
como Nádia disse que acesso é uma coisa que sempre está precisando, todo mundo precisa de trabalho nisso. Do nível burocrático, quando a pessoa para por causa da fatiga de acesso, para de perguntar, esse é um tipo de resolução de problema para as pessoas na nível burocrático, não é? Então, como Nádia disse, é bem importante que todo mundo precisa visibilizar essa situação, né? Não só um problema das pessoas que com deficiência. Em relação àquela primeira questão, né, de inserir os comentários e exemplos identificados no cotidiano sobre acesso coletivo, conflito de acesso, fadiga de acesso e falha de acesso. Ele, que é um egresso de lá do mestrado em antropologia, respondeu o seguinte: bem, eu não me deparei com barreiras físicas e ou arquitetônicas intransponíveis à minha locomoção no interior da universidade, visto que minha deficiência é de um grau relativamente leve. Mas ao analisarmos de uma forma mais holística o conceito de acessibilidade, notaremos que a UFAL, além de não possuir nenhum tipo de programa de apoio psicoterapêutico, não facilita o acesso dos PCDs aos serviços psicológicos ofertados por ela, visto que essa população já é tão sofrida com questões como as dificuldades de acessar determinados lugares e todas as formas do capacitismo social. Particularmente, eu passei meses na fila de espera por um atendimento e só consegui no finalzinho do mestrado, após intervenção da coordenação do programa, auxiliada por minha orientadora. Enfim, nesse aspecto, a UFAL deixa muito a desejar, pois apenas facilita o ingresso do PCD através das cotas e depois esquece das políticas para preservá-lo em seu interior. Depois ele respondeu o seguinte, né? No seu contexto acadêmico, quais são os meios possíveis para abordar as lutas de estudantes, pesquisadores independentes, professores e lideranças acadêmicas? Ao meu ver, esses cursos deveriam ter em sua grade mais de uma disciplina obrigatória sobre deficiência e acessibilidade, pois o MEC determina na LDB a criação de AEE, Atendimento Educacional Especializado, mas, no entanto, não dá nenhum tipo de informação ou suporte aos futuros profissionais de como esse atendimento será feito. E apenas ao conhecimento das dificuldades enfrentadas por essa população poderá facilitar a criação de empatia, tão necessária à manutenção de uma AEE. Obrigada a todo mundo quem falou, quem me escreveu, e eu quero lembrar a vocês que esse documento é para todos vocês. É um documento coletivo onde você pode botar seus pensamentos sobre essa oficina e também sugestões para mudanças no contexto universitário. E esse é também um método que é muito bom usar nas aulas para as pessoas trabalham juntos para conseguir as disciplinas, né? Para todo mundo na aula pode fazer isso, né? Existe um sistema de categoria, hierarquia de estudantes e todo mundo tem uma competição para ratos e coisas nos exames, por exemplo. Mas podemos ter outros métodos, né? Podemos rejeitar essa noção de competição e todo mundo trabalhar, se apoiar e indo juntos para conseguir cada disciplina, cada aula, cada curso que vocês assistam.
estão assistindo. Estão assistindo. Professora Pamela, Sim. me diga uma coisa, assim, eu fiquei curioso, e aí eu gostaria de saber como a realidade, assim, é algo um pouco parecido, é diferente na sua universidade de origem? Como é que funciona? Há problemas parecidos ou há problemas diferentes de um modo geral? Eu acho que é como citação de Tolstói, todas as famílias felizes são igual, mas as famílias que não são felizes infeliz em cada muito diferentemente. Did I make sense with that? I don't know. Eu não sei se fez sentido, mas eu acho que cada contexto acadêmico tem seu próprio e único método de toxicidade ou de saúde. Eu sobrevivi a vários contextos muito tóxicos nos Estados Unidos. E na minha nova situação na Universidade de Western, eu estou muito feliz. É bem genial a situação, o departamento onde eu estou agora. Mas talvez outra pessoa de Western, de outro departamento, pode falar sobre o contrário. Eu não sei. Eu acho que nós criamos esses mundos excessivo ou inacessível, tóxico. E eu tenho também, quando mentoria é mal, as pessoas não aprendem como ser bons mentores, né? Precisamos ter modelos para interações saudáveis e de gentileza. Que a academia pode ser um lugar de gentileza, mas não é a experiência de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm a experiência bem ao contrário, não é? E eu acho que nossos sobrevivores, survivors, as pessoas que são sobreviventes, promete que não vai repetir os erros de nossos mentores. É isso. Tem muitas coisas que não temos poder sobre o alto nível da universidade. Só quando lutamos juntos podemos mudar nesse nível. Mas do nível da aula, cada professor tem algum controle, né? Em cada relação de mentoria ou entre o mentor e a estudante, o mentor pode criar um ambiente seguro para o estudante, né? Nos níveis onde podemos poder e controle, vamos tentar de criar um mundo melhor. Pamela, eu também fiquei com uma questão, assim, que eu fiquei bastante empolgado com esse conceito de arte do fracasso, e eu queria saber como você tem operado, né, com esse conceito, que eu percebi agora que a gente fez uma dinâmica meio de grupo focal, né, e eu queria saber um pouco se é o caminho para a gente operacionalizar esse conceito, para a gente trazer esse conceito para, né, trabalhar com nossos estudantes. Será que você podia falar um pouquinho como a gente operar com esse conceito de arte do fracasso, por favor? Realmente eu estou já começando a entender esse conceito aplicado na área de defesa. É novo para mim. Sou meu estudante, Kimberly Mel, eu sou uma das orientadoras dela. Que me introduziu essa noção, eu já estava começando a pensar sobre isso, porque it resonates, parece muito familiar a mim, quando eu ouvi isso. Sim, quando eu estou
organizando grupos na comunidade ou na universidade, sempre tem alguma coisa que sempre tem algum tipo de fracasso, não é? E talvez podemos e também individualmente temos medo de fracassar, dizer coisa errada, fazer coisa errada. Mas é a realidade humana que todo mundo vai ter essa experiência às vezes. Eu tenho muito memórias de situações onde eu fiz erro, né? Sabe? E se temos medo de aceitar essa realidade com humildade, que eu tenho o potencial sempre para ter erros, para fracassar. E só que eu vou tentar não fracassar no mesmo jeito e aprender de meus fracassos. Então, eu acho que esse é o jeito para mudar. Gente, a pergunta foi para a Pamela, mas eu não posso evitar, porque eu sou muito fã do Jack Halberstam, foi a minha referência no doutorado. É um pesquisador que é um homem trans, e é importante para mim trazer o quanto que isso está ancorado numa crítica à heteronormatividade, né? Quando ele vai falar de fracasso originalmente, ele vai falar de fracassar na performance de uma heterossexualidade, né? De uma cis-heteronormatividade. Então, falhar em performar a masculinidade e falhar em performar a feminilidade. E a aposta dele, né, é justamente o quanto que essas falhas que corroem a normatividade, né? Então, o exercício da falha, ele é bem-vindo e ele é mútuo, né? Eu acho que isso é muito potente nesse conceito, né? Tanto aquelas pessoas que estão no cotidiano de quem vive com deficiência precisam acolher que vão falhar, assim, que vão dar uma assistência errada. E, ok, isso não é razão para você deixar de se engajar nessa relação. Então, eu acho que esse é um passo bem difícil, porque as pessoas ficam o tempo inteiro com medo de falhar, né? Então, eu não vou oferecer ajuda porque eu vou fazer alguma coisa errada, né? Qual é o jeito certo? Como que eu vou interagir se eu não sei a norma, né? Essa norma não está estabelecida. Eu acho que é muito potente esse caráter mútuo da noção de fracasso. Né? Tanto os corponormais vão falhar ao se tornarem pontes, ao promoverem a acessibilidade, quanto o tempo inteiro, né, as pessoas com deficiência, assim como as pessoas queer, elas estão em conflito com as normas, né? Elas estão mostrando o quanto elas são estreitas, o quanto elas são aprisionadoras e o quanto elas são limitadoras do potencial humano, né? Das interações, da produtividade mesmo, né? Da sua capacidade de agir dentro da academia. Então, essa dimensão de se conectar com a positividade que eu acho muito bacana, se conectar com a potência dos corpos com deficiência, desde esse lugar da falha, né? Desde essa possibilidade de abraçar os problemas e não de tentar resolvê-los ou se livrar deles. Não vamos resolver, não são resolvíveis, são insolúveis. As questões de acessibilidade são insolúveis. Nós precisamos abraçá-las, nós precisamos entender que vamos conviver com elas durante toda a nossa vida, sempre mais. É isso. Eu gosto muito de pensar nos aspectos práticos. O que tem acontecido? Como é que eu posso dizer para alguém, você vai fracassar e isso é normal? Na verdade, decorre da incapacidade de uma instituição prover os recursos para que ela não fracasse. Aí, como é que acontece isso? Aqui, isso não é uma discussão da UFAL, é uma discussão que eu acredito que ela está em todas as universidades públicas brasileiras, mas talvez eu esteja sendo injusto, mas, enfim, eu percebo muito isso aqui. Acontece assim,
No NAC, nós estamos já discutindo há um bom tempo se não seria o caso, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, de estender o tempo de integralização de curso para pessoas com deficiência na graduação. Porque, assim, normalmente você tem, vamos supor, 8 semestres para concluir o curso e mais um determinado período para entregar, para concluir todas as pendências. Só que, muitas vezes, pessoas com deficiência, elas se deparam com a situação, olha, eu não estou conseguindo, eu não faço uma disciplina como deveria, no tempo certo, porque eu não consegui a acessibilidade que eu precisava, o meu aprendizado foi menor, e por isso eu tenho que não ficar no fluxo padrão do curso, ou seja, eu tenho que fazer uma disciplina aqui, outras ali, e se eu pegar muitas disciplinas sem ter a devida acessibilidade, eu vou ficar com uma situação que eu não vou conseguir passar. Meu coeficiente acadêmico vai cair, então eu pego menos disciplinas. E aí o que acontece? Muitas pessoas não conseguem concluir o curso no período padrão e elas fracassam. Elas simplesmente não conseguem o diploma, não porque elas não queiram, não porque elas não se esforçaram o suficiente, mas porque, devido aos problemas de acessibilidade, elas acabam não conseguindo. E aí, como é que eu posso chegar para uma pessoa dessa e dizer, meu amigo, você vai fracassar, isso é normal. É normal fracassar quando eu posso tentar de novo, mas será que realmente é justo eu dizer, ó, essa pessoa vai ter que realmente fazer todo o processo seletivo para entrar na universidade novamente, para concluir o curso dela, porque acabou o período padrão e ela não conseguiu entregar todas as disciplinas que deveria? Então, eu acho que quando a gente pensa na questão de fracasso, a gente tem que pensar nessas questões práticas, porque é isso que realmente impacta na vida das pessoas com deficiência. Eu acho que isso não é fracasso exatamente, é barreira, é ser fudado, they're being fucked over. Não sei como se diz em português, mas o sistema atrapalha eles, não é a mesma coisa de fracasso, mas é apresentado como fracasso. Eles estão dizendo, você I don't know the verb. Fracassou. Quê? Fracassou. Fracasso, você fracassou, mas realidade foi atrapalhado. Malta, você tem alguma coisa a dizer? Eu vou trazer um pouco sobre o que Jean falou, sobre o que foi falado aqui, que eu tiro onda, mas acabo vendo que vai acontecer mesmo, que por mais que eu queira cursar, eu vou acabar sendo jubilada da universidade, por mais lutar por causas de direitos à pessoa com deficiência, justamente por isso que o campus, a universidade abre as portas para a pessoa com deficiência, mas não se capacita para acolhê-las. E muitas vezes você sofre capacitismo da instituição, de professores, dos alunos da sala, sabe? Então, assim, já reprovei por professores não quererem solicitar os materiais, ou até o próprio NAC não entregar a tempo o material que foi solicitado, né? Como recentemente eu recebi e-mails com o material do primeiro período, quando eu estou no terceiro. Oi? Sabe assim, então, o que é que está acontecendo? Como é que a gente pode saber e ajudar? É conversar. Eu sou uma pessoa monocular, baixa visão, mas nem todo mundo que é baixa visão vai ter a mesma forma de ser abordado, né? Nem todo mundo que é cego total, nem todo mundo que é surdo, e assim, cada um com suas deficiências, né? Então, assim, todos nós temos o corpo normal, porém, corpos diferentes. Então, se eu tenho um corpo diferente que pode ir além daquilo que eu posso ajudar, por que não ajudar? Desculpa, só um momento. Então, é isso, eu acho que
essa questão do diálogo, de conversar, de saber como que eu posso abordar, e de que eu achei, nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que seria uma luta massa, essa questão da gente buscar um maior tempo para a pessoa com deficiência, porque às vezes você não convive também só com uma situação, tipo, além de eu conviver com a deficiência visual, eu convivo com déficit de atenção e, detalhe, a minha memória era fotográfica. Então, imagina você que tinha uma memória fotográfica, ter que aprender a escutar o material e ainda conviver com déficit de atenção, que tudo te atrapalha, sabe? Então, leva mais tempo fora as lutas. Então, sobre essa questão do grupo, eu estou sempre aparecendo no meio das reuniões, sabe? Reunião do colegiado, reunião de diretoria, e trago situações e bato de frente. Já discuti, infelizmente, tive que discutir em sala de aula com o professor, sabe? A professora ligar para mim e dizer: eu sou super a favor de causas, mas não me venha com material para solicitar. Então, em outras palavras, vire-se, sabe? Então, assim, e agora a gente tá com um grupo que é juntamente com a coordenação, que vai ser diretoria agora, que é para fazer a carta anticapacitista, onde a gente já fez no IP, né, o Instituto de Psicologia, a gente já fez a carta antirracismo, né? Então, assim, como o coordenador disse, se você veio, está trazendo muita coisa que está abrindo a cabeça das pessoas, mas será que é preciso mesmo estar lutando o tempo todo? Estar na universidade já é difícil. Então, além de estar na universidade, fora as minhas questões pessoais, outros projetos, eu tenho que estar em lutas constantes, sabe, para permanecer no curso, porque a sensação que eu tenho é que tudo me expulsa da universidade, sabe? Já pensei em desistir várias vezes. Então, assim, conversar, conhecer o lado do outro e, sim, por que não, criar grupos onde se possa abordar o tema. É isso. Eu vi uma cotação, um escrito na Instagram hoje, dizendo o diferente de inclusão e diversidade em comparação de justiça gosta da presença do outro e a outra aceita a humanidade da outra e dá cuidado para as necessidades para as pessoas, para ser o mesmo quarto, mas sem necessidades satisfeitas, realmente não é inclusão ou diversidade, é uma performance, não sei como se diz. How do I say performance? Performance, é uma performance, não é realidade. Então, eu acho que esse é um bom momento, esse é uma boa conversa. Muito obrigada a todos. E fica em contato, né? Continua de falar sobre essas coisas e pensar soluções que funcionam para vocês, para o grupo. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada. E tchau. Ok. Conseguimos! É quase 2 horas mesmo. Sempre, como eu disse, as brasileiras gostam de falar. A gente fala bastante. Fala.